Muito bem, vamos continuar o nosso módulo Administração Tributária, que é o último título do livro 2º do Código Tributário Nacional. Vimos na parte anterior a questão da fiscalização dos artigos 194 a 200, aqueles importantíssimos artigos que são, na verdade, o dia a dia que vocês terão como autoridades fiscais, quer sejam em nível federal, estadual ou municipal. E vamos agora entrar na questão da dívida ativa. É o segundo capítulo do livro, do último livro, que é o livro 4, Administração Tributária. Portanto, a nossa parte 2, porque a primeira foi fiscalização dos artigos 194 a 200. Ora, nós já sabemos que a relação obrigacional tributária é diferenciada. Realmente ela é diferenciada, porque numa obrigação comum, imediatamente ao surgir, ao se fazer um negócio com o indivíduo, pegou um dinheiro emprestado, surge a obrigação de pagar do devedor e o direito do credor receber. Ótimo. Mas sabemos que no direito tributário não é assim que a banda toca. O fato gerador faz com que surja imediatamente a obrigação tributária, na medida em que o fato gerador é condição necessária e suficiente para o surgimento da obrigação, mas o crédito tributário, o direito da Fazenda Pública a cobrar, depende de uma operação chamada lançamento. Isso nós já sabemos, vamos só recordar porque é importante para a gente entender a dívida ativa. Então, o que ocorre é que há uma previsão legal chamada hipótese de incidência tributária, né? Apenas uma previsão abstrata na lei. Uma hipótese, quando este fato jurídico aqui descrito ocorrer no mundo jurídico, surge o fato gerador. Então, está lá, uma circulação de mercadoria é fato gerador do ICMS, mas isso é uma previsão abstrata. Quando este fato jurídico ocorre no mundo jurídico, circulação de mercadoria, prestação de serviço, aquisição de renda, seja qual for, todos aqueles fatos geradores que nós estudamos, surge então o fato gerador. O fato gerador, já sabemos, porque é condição necessária e suficiente, faz com que surja imediatamente a obrigação tributária e o crédito tributário é constituído pelo lançamento. O direito da Fazenda Pública a cobrar é constituído pelo lançamento. Muito bem. Uma vez constituído o nosso crédito tributário, nós já vimos que ele pode sofrer 6 hipóteses de suspensão, moderé, cocopá, moratória, depósito montante integral, reclamações e recursos, concessão de medida liminar e mandado de segurança, concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais, o parcelamento, moderé, cocopá. 11 hipóteses de extinção, pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, todas aquelas 11 que nós vimos, e 2 hipóteses de exclusão do crédito tributário. Muito bem. Tendo sido constituído lá atrás pelo lançamento e não tendo sido suspenso, extinto ou excluído, ele terá que ser inscrito em dívida ativa, através de um documento chamado TIDA, Termo de Inscrição em Dívida Ativa. É o TIDA, certo? É o que a gente chama de TIDA, carinhosamente. TIDA. Esse documento é um documento interno. A Fazenda Pública, ela não depende de uma ação judicial para poder executar o contribuinte em débito para com ela. Porque existem 2 tipos de títulos executivos. De acordo com o CPC, o título executivo judicial. O título executivo judicial é aquele que depende de uma ação de cognição, de conhecimento, de discussão. E aí, dessa ação, verifica-se que o devedor realmente está em débito para com alguém, e esse credor, então, pode entrar com uma execução porque ele passou a ter um título executivo judicial, um título obtido em função de um processo judicial de cognição, de conhecimento, de discussão. Mas existem alguns títulos, chamados títulos executivos extrajudiciais, que não dependem de uma discussão judicial. Entre eles, o CPC cita a certidão de inscrição na dívida ativa, que é um documento que
se o contribuinte que foi inscrito em dívida ativa não pagar, vai ser emitida a CIDA, né, a certidão de inscrição em dívida ativa, também chamada CDA, a sigla não interessa, né? E aí sim nós vamos passar para a dívida ativa em fase de execução. Aí, minha gente, aí não tem conversa, o sujeito passivo vai ser notificado pelo juiz para pagar em 5 dias ou oferecer bens à penhora, e se oferecer bens à penhora, e se essa penhora for efetivada, ele vai poder oferecer embargos à execução, discussão da execução, que vai ser julgado pela primeira instância, ele pode recorrer para a segunda instância, etc., mas já na esfera judicial. A Lei 6.830, Lei de Execuções Fiscais, que obriga a União, Estado, Distrito Federal e Município, é uma lei de regência única. O processo administrativo, cada ente da federação tem o seu, muito semelhantes, mas cada um tem o seu. Agora, a execução fiscal não, é baseado numa lei de regência única, Lei 6.830 de 80, Lei de Execuções Fiscais, que obriga a União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Essa lei só traz essas duas possibilidades, uma vez tendo sido citado o devedor. Em 5 dias, ou ele paga ou oferece bens à penhora, e se for efetivada a penhora, ele vai poder oferecer embargos, discussão para a dívida ativa. Nós já sabemos que existe uma outra possibilidade, que é a questão da exceção de pré-executividade. Não tem arcabouço legal, é arcabouço jurisprudencial, mas é prevista nessa possibilidade dele discutir a dívida ativa, se não houver necessidade de fazer provas, como a gente já colocou, mesmo não estando na lei de execuções fiscais. Mas o fato é que o que nós vamos ver nesta parte agora da dívida ativa é exatamente o estudo da TIDA, da CIDA, do TIDA, né? O TIDA e a CIDA. O casalzinho, o termo de inscrição em dívida ativa e a certidão de inscrição em dívida ativa. Então, a certidão de inscrição é aquele título executivo extrajudicial, de acordo com o CPC, que vai anexada à petição inicial ao juiz, para que o juiz dê um despacho mandando citar o devedor para que ele pague ou ofereça bens à penhora em 5 dias. Alguns aspectos aqui que a gente já viu, mas é importante chamar a atenção, fazer esse link. Quando o crédito é inscrito em dívida ativa, surge a presunção de fraude do artigo 185 do CTN. Aquela presunção determina o artigo 185 que presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de rendas ou bens ou seu início por crédito tributário inscrito em dívida ativa, por dívida tributária inscrita em dívida ativa, inscrito em dívida ativa. Então, neste momento da inscrição em dívida ativa, surge a presunção de fraude do artigo 185 do CTN, que nós já estudamos aqui, inclusive vimos que se ele reservar, no parágrafo único do artigo 185, se ele reservar bens suficientes para quitar a dívida tributária, não surge a presunção. Mas uma vez surgindo a presunção, ela é absoluta, não pode ser derrubada, né? A presunção de fraude. A Fazenda Pública não precisa provocar o juiz, como os outros credores teriam que fazer, para que o juiz decrete fraude contra credores, ou seja, o sujeito passivo começa a vender tudo que tem para não deixar para os credores. Mas, no caso da Fazenda Pública, há a presunção de fraude quando inscrito em dívida ativa. Um outro aspecto importante, que nós já estudamos, que envolve esse quadrinho aqui, é o fato de que, quando é emitida a certidão em dívida ativa, anexada a petição inicial ao juiz, e quando o juiz der o despacho mandando citar o devedor em execução fiscal para que ele pague e ofereça bens à penhora em 5 dias, neste momento em que ele dá o despacho mandando citar o devedor, interrompe-se o prazo prescricional, nós já vimos isso, artigo 174, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Então, nesse quadrinho é bom a gente lembrar desses dois aspectos. A presunção de fraude contra a Fazenda Pública, que surge
bastando estar inscrita em dívida ativa, e o fato de que o despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal interrompe o prazo prescricional nos termos do artigo 174, parágrafo único do CTN. Muito bem. Então, agora, vamos estudar o TIDA, a CIDA, ver como é que essa história toda funciona, certo? Vamos lá. Artigo 201. Constitui dívida ativa tributária. Ô, Borba, mas existe dívida ativa não tributária? Existe. A Lei 6.830, nós vamos ver esse detalhe, a Lei 6.830 de 80, Lei de Execuções Fiscais, ela trata da dívida ativa tributária e da não tributária. Tudo que é devido à Fazenda Pública de União, Estado... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial, com muito carinho para você que está estudando Direito Tributário. Vocês viram, perceberam, claro, que o nosso professor de Direito Tributário é nada mais e nada menos do que o professor Cláudio Borba, que inclusive é auditor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro, professor daqui da Lá Concursos, um professor que nos enche de orgulho. Eu, pessoalmente, quando fazia o curso de administração, isso lá no início da década de 90, eu tive o prazer de estudar nos livros do professor Cláudio Borba e agora ele faz parte da nossa equipe, do nosso time. Um forte abraço, professor Cláudio Borba. Meus amigos, minhas amigas, eu quero fazer um convite especial para vocês. O professor Cláudio Borba, tá certo? Ele é o nosso professor de Direito Tributário da LAC Concursos. Ele tem um curso super atualizado, completaço de Direito Tributário, gravado aqui na LAC Concursos, né? Esse curso, o foco dele especificamente, ele está voltado para as carreiras fiscais. Então, o professor Cláudio Borba pertence às carreiras fiscais aqui da LAC Concursos. Todo e qualquer concurso de carreira fiscal, de Cefaz, principalmente Cefaz, Secretaria de Estado de Fazenda, do Brasil todo, tá? Teve um concurso de Cefaz, o professor Cláudio Borba vai lá e grava uma revisão. Por exemplo, nós temos a revisão FCC de Direito Tributário com o professor Cláudio Borba. Essa isolada, todo o conteúdo do professor Cláudio Borba por apenas R$ 80. É isso mesmo, R$ 80. Durante 90 dias de acesso, você vai ter direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, parcela esses R$ 80, com certeza você pode parcelar esses R$ 80 ainda em 10 vezes sem juros no nosso operador financeiro, ou seja, R$ 8 por mês, mais barato que uma coxinha, né? Tá certo, meus amigos? Então, olha só, qualidade e preço, competitividade é aqui na Lá Concurso. Pode vir, pode fazer essa isolada com o professor Cláudio Borba, que eu tenho certeza absoluta que você ficará super competitivo. Tá certo, meus amigos? Esperamos vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.